E aí, fala galera. Galera, seguinte, Antônio Miranda fez 2 vídeos, né, de supostamente refutando o teísmo em 1 minuto. Aí agora gravaram mais um vídeo com o Ian Rodrigues, de novo, meu Deus do céu, esse menino. Com o Ian Rodrigues supostamente refutando o problema do mal em 1 minuto, né? E ele não soube nem citar o termo direito. Aí teve o Parece que o Lucas Queiroz respondeu um deles, né, falando que responde eles em 30 segundos, enfim. Eu vou responder a tudo, mas sem esse besterol, né, porque primeiro eu não vou participar desse circo, não tem pra que eu querer fazer esse joguinho deles, porque a discussão filosófica não é corrida, né? Não é ficar apostando corrida e porque algo é mais rápido ou mais lento é necessariamente melhor ou pior. Isso é patético por si só, certo? Mas enfim, aos 2 argumentos do Antônio Miranda eu já refutei e olha que curiosidade, eu havia recebido uns prints, porque parece que o Paulo Vitor e um outro rapaz também católico chamado Sauro, não tenho certeza, eles dois estavam conversando assim sobre a liga, né, entrando no consenso que a liga é patética, e eu concordo com eles, né, obviamente. E aí, quando eles falaram que ninguém deveria levar a liga com credibilidade ou que ela já não é levada, o Antônio Miranda foi lá, né, e comentou, poxa, não sei o que, não sei o que. Ela falou, eu desafio vocês a refutarem os meus vídeos, né, esses vídeos que ele fez em 1 minuto. Então, assim, o Antônio Miranda estava desafiando eles dois, né, o Paulo Vitor e o Saulo. Aí eu fiquei sabendo disso, né, aí, pois bem, aí eu, assim, sem dificuldade nenhuma, né, ali em 5 minutinhos eu escrevi 2 textos. E assim, eu não consigo mais colocar os textos, certo? No YouTube, por quê? Porque o Antônio Miranda, desonesto como é, né, ele não necessariamente me bloqueou, mas ele ocultou, entendeu? Então, por exemplo, toda a refutação que eu coloco nos comentários, nos vídeos dele, os inscritos dele, né, nem os meus têm como ver que eu coloquei uma refutação ali, porque fica ocultado. Então eu falei, então quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar direto no Facebook dele. Só que, sabendo que com certeza ao jogar no Facebook dele ele apagaria tudo e me bloquearia, né? Porque ele é desonesto, evidente, ele foge de mim que nem diabo foge da cruz. O que que eu fiz? Malandramente eu já mandei e printei, né? Eu já printei, por quê? Porque se ele me bloqueia e apaga tudo, né, eu tenho os prints para provar de uma vez por todas que ele é fujão. E foi exatamente o que ocorreu. Então, está os prints aí. Coloquei os textos, ele não respondeu nada, apagou e me bloqueou. Então, quer dizer, por que ele desafia outros 2 teístas e quando eu vou e respondo, aí ele foge, né? Por que o desafio só serve para os outros, não serve para mim, né? Aí os meus inscritos foram lá e falaram, você fugiu, a gente viu que você apagou a resposta do Douglas. E aí ele desonestamente ele diz, eu apaguei as respostas do Douglas porque ele ofende, porque ele faz insulto, por isso que eu bloqueei, né? Mas os prints estão aí, vocês vão ver que não teve absolutamente insulto nenhum, né? Então, né, ou seja, ele foge e que vergonha, Antônio Miranda, que feio, cara, que feio. Mas então, gente, para quem não conseguiu acompanhar, né, Antônio Miranda ele fez um vídeo supostamente refutando Deus em 1 minuto, onde ele diz o seguinte: tudo para agir, né, tudo que age no tempo, e tudo que está no tempo é contingente, ou seja, não é necessário, né? Porque tipo assim, estar no tempo é existir, né? E existir já implica a possibilidade de
não existência, né? Ou seja, aquilo que existe poderia não existir, né? Então, por existir, já é implicitamente a definição de estar no tempo e de ser contingente. Então ele faz essa argumentação. Tudo que age, age no tempo, né? Então, se está no tempo, é contingente. E para Deus criar o mundo, ou seja, Deus teria agido ao criar o mundo. Então, se ele agiu para criar o mundo, ele agiu no tempo, logo ele é contingente. Se ele é contingente, ele não é necessário, ou seja, ele não é necessário que ele exista, logo Deus não existe. Essa foi a argumentação dele. E aí ele desafiou os outros, refute a minha refutação em 1 minuto. Então, enfim, a refutação mais importante, que é a mais simples, o tempo não existe, Antônio Miranda. Essa é a questão, né? Quando você acha que refutou o tomismo, primeiro, para você refutar uma filosofia, você tem que entender o pressuposto dela. Você tem que bater no pressuposto dela, né? E você não pode achar que refuta o tomismo partindo do pressuposto que Deus age no tempo, porque no pressuposto tomista, o tempo não existe. Né? Da mesma forma que a gente responde o problema do mal dizendo que o mal não é uma substância, né? Não, ao menos não em re, né? Ou seja, ela é uma substância, ela é um ente mental, não um ente real, né? O tempo é a mesma coisa. O tempo é unidade de medida de movimento, né? Ou seja, o tempo não existe, né? Só o que existe é a matéria, né? As coisas que estão contidas no espaço. E o ser humano é que tem o tempo enquanto intuição, certo? Ou seja, é uma coisa a priori, né? Uma coisa internalista, é própria do fantasma, certo? Isso aqui está na psicologia, né, na gnosiologia tomista. Então, o tempo é uma medida interna pela qual o homem entende, né, as coisas no espaço, entendeu? As mudanças, a atualização de potências e átomos, etc. Mas o tempo não existe. Entendeu? Então, não. Deus, não existe as coisas agem no tempo. Não, as pessoas ou as coisas, elas simplesmente agem. Não existe agir no tempo. Existe ação. Né? O tempo é uma unidade de medida interna. O tempo ele não existe. Esse é o pressuposto tomista. Então, não. Né? Não precisa do tempo para as coisas agirem. Né? Ou seja, o tempo não é condição transcendental para existir ação. Mas o contrário, né? Ou seja, porque existe ação, é porque existe mudança, atualização de potências em atos, é porque existe movimento que a intuição de tempo existe. Então é justamente o contrário, né? Na verdade, o tempo ele vem com uma intuição imediata depois que as coisas mudam, e não antes. Não é preciso tempo para as coisas mudarem. É preciso as coisas mudarem para a intuição imediata de tempo do homem existir, certo? Então, tempo é uma intuição da mente humana e não uma coisa que existe em re. Então, pronto. Já te refutei. Satisfeito? Está aí a primeira refutação, né? Nos textos eu coloquei mais, tá? Eu coloquei 3 ou 5 refutações, eu acho, né? Ou seja, porque essa é o pressuposto tomista. Aí a pessoa pode dizer, mas eu não vou levar em consideração, isso é um pressuposto tomista. Tá bom, mas então, mesmo sobre outros pressupostos, a gente pode refutar isso. Então está lá, eu coloquei 5 refutações no Facebook dele e ele simplesmente fugiu. Né? Agora, sobre o segundo vídeo dele. O segundo vídeo dele é de que é impossível Deus ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Né? Por quê? A refutação dele não é exatamente errada. A questão é que a refutação dele só bate em uma definição de justiça. Né? Então, quer dizer, dependendo da definição que eu aceito por justiça, a coisa muda. Alguns teístas definem justiça, né, como a justa medida, entendeu? Então, né, como, por exemplo, para cada falha, para cada crime, né? Ou seja, os crimes eles se distinguem em graus, né? Então, para cada grau de crime existe o seu respectivo grau de punição.
Então isso seria justo, né? Ou seja, nessa definição, ser justo é saber o que cabe enquanto punição para cada tipo de crime, né? Então isso é o que seria justiça. Então, neste sentido, sim, nesse sentido de justiça, seria impossível Deus ser justo, né, e misericordioso. Porque quando você aceita que para diferentes graus de punição, para diferentes graus de criminalidade existem diferentes graus de punição, ser infinitamente misericordioso, né, seria simplesmente não aplicar pena, né, para alguns graus de criminalidade que, né, pelo menos pela concepção humana, parecem precisar, né, de graus igualmente altos de pena. E perdão, né, portanto, seria uma falha de justiça, né? A questão é que, se nós partirmos de outra definição, eu vou definir que ser justo não tem nada a ver com essa questão de grau, de aplicabilidade de pena, né? Ser justo seria, por definição, não ser justo, mas assim, quando a gente diz que Deus é a máxima justiça, certo? A gente não tá... Me enrolei, peraí. Quando a gente diz que Deus é a máxima justiça, a gente está falando que Deus, né, ele é a instância última de critério do que é certo ou errado. Entendeu? Essa é a questão. Para vocês entenderem isso, por exemplo, se eu falo, quando eu falo a justiça brasileira, né, quando eu falo a justiça brasileira, né, eu estou falando sobre o sistema executivo, né, brasileiro e etc., né, judiciário, enfim. Então, quando eu falo justiça brasileira, não tem muito a ver se as suas leis, né, são justas ou não, mas eu estou falando sobre, né, toda organização legislativa, executiva, né, e judiciária do sistema brasileiro. Então, tudo isso do sistema brasileiro é a justiça brasileira. E por uma visão justpositiva, né, se a gente considerar que é certo ou errado o que a justiça brasileira diz por certo ou errado, percebe? Nós estamos dizendo que, por definição, a justiça brasileira não pode errar, porque é ela própria o critério do que é certo ou errado, né? Isso seria o justpositivismo por ele mesmo, né? Então, se nós entendermos isso por justiça, mas nós percebemos que Deus, né? Então, Deus, no caso, quando a gente fala de justiça, a gente vai perceber que Deus entendeu? O critério último do que é certo ou errado. Então, quando eu falo que Deus é a máxima justiça, eu estou dizendo que ele é o critério último de certo ou errado. Significa que, seja qual for a decisão dele, né, é por necessariamente justa. Tudo que Deus faz é certo, entendeu? Por quê? Porque o certo ou o errado, né, não é algo que existe a priori antes de Deus e que Deus está submetido a esse juízo, né? Muito pelo contrário, na verdade, Deus ele predica a própria regra de critério do que é certo e errado, ou seja, aquilo que é certo e errado, né, é antes predicado por Deus. Então qualquer coisa que Deus faça é por necessidade, né, por definição certa. Então, quando a gente fala que Deus é a máxima justiça e é a máxima misericórdia, independente do crime que alguém cometeu, né, se Deus concedeu perdão, então o perdão que Deus concedeu foi por definição justo, né? Deus jamais poderia dar um perdão que fosse injusto, porque por definição toda a ação de Deus é justa. Então essa é a questão. Quando Deus dá perdão é justo e quando Deus não perdoa também é justo, né? É simplesmente assim. E aí você poderia perguntar, mas espera aí, se ele o máximo perdão, como poderiam existir situações em que ele não perdoa, né? É muito simples. Quando nós perdoamos alguém, por exemplo, você briga com uma pessoa,
você briga com uma pessoa e essa pessoa vai embora. Entendeu? Por que motivo você correria atrás dessa pessoa para perdoar ela, né? É, a, né? Ou seja, o perdão, né? Ele vem sobre uma condição primeira, que é a pessoa a ser perdoada pedir perdão, né? Então, se uma pessoa vem até você e pede perdão, então aí sim você a perdoa, né? Então, ou seja, o perdão, ele é um movimento que tem que vir primeiro do outro, né? Então, ou seja, enquanto as pessoas cometem os erros que forem e não querem ser perdoadas, então elas vão receber a pena que Deus julga ser devido. Agora, independente da pena, né, que seria justamente devida, se essa pessoa verdadeiramente se arrepende e pede perdão, então, pela sua infinita misericórdia, ele perdoa. Então, não existe invalibilidade alguma entre Deus ser máxima justiça e máxima misericordiosa e máxima misericórdia, certo? Ou seja, ele perdoa a todos aqueles que querem ser perdoados, independente de seus crimes. A mente humana pode achar que esse é um crime hediondo, que é o pior crime possível, certo? E é justamente por nós, seres humanos, não sermos, né, máximos misericordiosos, que a gente não consegue conceber como seria justo perdoar alguém que cometeu alguma coisa tão atroz, certo? Mas isso é uma limitação nossa. Entendeu? Justamente porque a nossa misericórdia não é perfeita. Mas como a misericórdia de Deus é perfeita, né, independente de qual tenha sido o crime, se aquela pessoa quiser ser perdoada, Deus perdoa. Né? E o perdão de Deus é, sim, justo. Por quê? Porque se foi Deus que fez, é por definição justo. Entendeu? Então, essa aí é a resposta. Não estão as duas respostas aos vídeos dele de refutação em 1 minuto. E é isso. É sobre o terceiro vídeo, que foi o vídeo do Ian Rodrigues, né? Que foi sobre o que mesmo? O Ian Rodrigues deu uma entrevista à Liga Racionalista. O Ian Rodrigues falou refutando o problema do mal. Deixa eu ver se foi esse mesmo o nome do vídeo. Cadê? Ian Rodrigues coloca a moral objetiva e o problema do mal em 1 minuto. Só que não existe problema do mal no vídeo, né? O problema do mal é sobre o mal existir ou não. E o vídeo dele em nenhum momento fala sobre o problema do mal, né? O vídeo dele só fala sobre a moral objetiva, ou seja, aparentemente ele deu o título errado ao vídeo porque ele nem sabe do que ele está falando. O vídeo dele não fala sobre o problema do mal, o vídeo dele só fala sobre moral objetiva, né? Agora vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, e aparentemente ele nem sabe exatamente em que ele está criticando, tá? Porque essa questão, quando alguns teístas falam que as pessoas nascem, né, com acesso à moral, não é necessariamente tomista, né? Até porque, como eu não sou tomista, eu nem sei se esse internalismo está no tomismo. Eu acho justamente que não, né? O tomismo é externalista, o tomismo, na quarta via dos máximos graus de perfeição, para justificar a quarta via, né? Tomás de Aquino, que vem do aristotelismo, ele acredita que os transcendentais de Deus estão presentes em toda a sua criação, por uma forma de analogia pela sua causa eficiente, né? Ou seja, que é Deus. Porque Deus é a máxima grandeza de todas as virtudes, tudo que ele cria, certo? Ele imprime nessas coisas os seus transcendentais. Né? Então, assim, os seus transcendentais podem ser percebidos nas coisas por analogia, mas não porque está de fato nelas, ou seja, inquia, ou seja, na coisa, né? Não é uma característica substancial da coisa, mas uma característica que se percebe por analogia, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Isso é o que eu compreendo de tomismo. Então, em tomismo, né, no tomismo, não parece que as pessoas já nascem com a ideia inata do bem e do mal.
né? As pessoas experienciando a natureza, experienciando a criação de Deus, certo? É que acabam conhecendo os transcendentais por analogia. Eles vão dos particulares para o universal, certo? Pela experiência, né? Ou seja, é um empirismo com abstrações e analogias. O argumento de que as pessoas nascem, certo? Ou seja, com um certo inativismo moral, é de Agostinho, que é o que eu faço parte, e que vai influenciar Kant, né? Que vai influenciar Kant aí de certa forma. Então, né, primeiro, entenda que quando você objeta isso, você não está sequer objetando o teísmo cristão, né? Até porque os protestantes têm uma visão, cada filósofo protestante tem uma visão, entre os católicos, cada teólogo católico tem uma visão, né? Então você estaria objetando supostamente a visão agostiniana, certo? Então abaixa a bola, você está supostamente objetando uma coisa só, e não todas as outras. Então agora vamos lá. Como você supostamente refuta, né? Você diz que as pessoas não nascem com a moral dentro delas, né? Porque a moral das pessoas é socioconstruída, né? Ou seja, uma pessoa ela nasce numa família, ela se relaciona com uma sociedade e essas famílias e essas sociedades têm as suas próprias morais e as pessoas têm a sua moral construída dessa relação dialética social. Mas veja que curioso. O animalzinho, tá bom? Me escuta aqui, animalzinho. Quem existe primeiro? O indivíduo ou a sociedade? O indivíduo ou a família? Certo? Porque, por um acaso, a sociedade é uma substância nela mesma, é uma coisa em si, né? É um indivíduo particular, é uma substância primeira, certo? Ou seja, particular enquanto tal e tal? Não, né? Sociedade ou família é uma abstração, né? Não é uma substância in re, certo? É uma abstração, é um conceito formal, então é um ente de razão, certo? Não é um ente real. É uma pura abstração. Então já começa por aí, né? Então essa coisa não tem moral. Percebe? Então a moral de uma sociedade, né, ela é ela mesma, certo? É uma manifestação emanente da relação dialética entre indivíduos, porque os indivíduos existem primeiro que a sociedade. Então você não pode falar que é a sociedade que cria a moral do indivíduo, porque o indivíduo existe antes da sociedade. São indivíduos, certo? São indivíduos que têm intuições morais, têm entendimento da moral, né? E que quando começam a relacionar-se entre si, eles entram em conflito, é aqui que surge a dialética hegeliana, certo? E dessa dialética transcendental do espírito hegeliano, desses indivíduos que têm as suas morais, né? Eles discutem entre si, e dessa solução de conflitos que vem da dialética, é que isso se transcende para, né, os graus superiores. Então você vai do indivíduo à família, da família à cultura, da cultura à religião e da religião, né, para o Estado, que em Hegel é o espírito absoluto. Então percebe como você é burro, como você não faz ideia do que você fala? Você não pode falar que, né, que não existe moral, né, interna ou inata ao sujeito, porque o sujeito é fruto da sociedade. Porque o sujeito ele existe antes da sociedade, né? Se os sujeitos, se ninguém tivesse entendimento moral algum, sociedade alguma teria entendimento coletivo algum de moral. Entendeu? É simples assim. Aí depois você fala sobre sociopatas, né? Outra coisa que se a moral fosse interna, né, ou inata, ou fosse uma intuição, ou qualquer coisa semelhante, não existiriam sociopatas, né? Porque sociopatas são pessoas que nascem sem moral. É errado, tá? Sociopatas não nascem sem moral. Aqui você está confundindo
entender o certo e o errado e o sentir-se impelido a agir pelo bem. São coisas completamente diferentes, né? Na crítica da razão prática, o próprio Immanuel Kant ele vai falar que, apesar da razão, né, poder alcançar a ética pelo imperativo categórico, ou seja, né, a ética transcendental, né, alcançada racionalmente pelo imperativo categórico, não significa que as pessoas terão motivos para agir eticamente, certo? Ou seja, as pessoas elas podem racionalmente alcançar o que é certo ou errado, o que é ético e antiético, né? Mas elas não teriam até então motivo algum para querer agir pelo que é ético. Por isso que para Immanuel Kant precisa da religião, né? As pessoas precisam acreditar em Deus, entendeu? Para que elas sintam-se compelidas a agir pelo certo, né? Então, uma coisa é você saber o que é certo e errado, outra coisa é você querer agir, é você compelir-se, né, a agir pelo certo e errado. Então, tipo assim, sociopatas racionalmente sabem que matar é errado, só que eles não sentem remorso, entendeu? Eles não têm empatia. E a falta de empatia não é um problema do espírito, né? A falta de empatia não é um problema da causa formal dos homens. A falta de empatia, né, quando você vai ver, né, o que é um sociopata, o que é a falta de empatia? Geralmente é um problema ou neurológico, ou endócrino, né, uma coisa aí que cientificamente é estudada, mas, né, vamos dizer que a falta de empatia é um problema endócrino, né, é uma disforia, certo? Então, ou seja, é uma disforia da causa material, entendeu? Então, quer dizer, os sociopatas, né, eles sabem que matar é errado, né? Só que quando eles matam, eles não têm remorso nenhum. Então, eles não têm motivo algum para não matar, né? Então, existe uma diferença muito grande entre você dizer que há a falta de intuição que é certo e errado, né, e que há a falta de sentir-se culpado por agir mal. São coisas completamente diferentes. Então está aqui, certo, refutando os dois vídeos de Antônio Miranda e refutando o vídeo do bobão, né, do débil mental Ian Rodrigues. Viva Cristo Rei!